Glória a Deus, graças a Deus. Então hoje é o nosso primeiro dia crescendo no conhecimento e eu quero primeiramente mostrar a importância do estudo da palavra de Deus. Então, diferente dos cultos de domingo, são cultos que o Senhor traz uma palavra, mas na maioria das vezes uma palavra de conforto, de edificação, né? de exortação, ou na segunda-feira, que é um culto da manifestação do poder de Deus, né? Nós damos essa abertura à manifestação do poder de Deus. Hoje e as quartas-feiras vão ser destinadas para o conhecimento mesmo, conhecimento teórico da palavra de Deus, tá? E para isso nós preparamos para hoje o conhecimento da Bíblia. Então a primeira coisa que nós temos que aprender é a respeito da Bíblia, afinal ela é a base da nossa fé. Toda a nossa fé é baseada na Bíblia e na palavra de Deus. E a ideia desse ensinamento nosso é realmente nós nos aprofundarmos na palavra de Deus, no conhecimento da palavra, nas doutrinas bíblicas, tá? E desenvolver isso da forma que o Senhor deseja. Como que o Senhor deseja? Ele diz assim: para que nós, obreiros da casa do Senhor, nos apresentemos prontos, conhecendo, sem precisar ter vergonha. O que acontece? A palavra de Deus, ela é a nossa arma, né? É a espada, é a palavra de Deus. Quando você vai lidar com alguém que quer conhecer sobre Deus, não adianta às vezes só você falar, é bom, mas é bom o quê? O que é Jesus? Quem é Jesus? Por que ele existe? Quem é Abraão? O que é o Antigo Testamento? O que é o Novo Testamento? Tá certo? Então a ideia é nós entendermos a palavra no geral. Jesus, ele disse assim: errais, não conhecendo a Escritura e nem o poder de Deus. Então você percebe assim, às vezes tem pessoas que conhecem a Escritura a fundo, mas não conhecem o poder de Deus. Ou tem pessoas que já estão se familiarizando com o poder de Deus, mas não conhecem a Escritura. E os dois sempre vão andar juntos. Porém, existe um perigo. Se a pessoa ela se apega muito na letra e não conhece o poder de Deus, ela pode ter uma tendência a se tornar uma pessoa religiosa, né? Igual os mestres da lei que tinha na época de Jesus. Que Jesus falou: vocês são sepulcros caiados. Por fora está lindo, mas por dentro está morto. E também existe o perigo da pessoa conhecer o poder de Deus e não entender as Escrituras. E acabar sendo enganado. Por quê? A Bíblia diz que nos últimos dias vão vir mestres, vão vir profetas falsos, que se puderem vão enganar até os escolhidos. E como que os escolhidos não serão enganados? Os escolhidos não serão enganados conhecendo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é a base da sua fé. Você tem que amar a palavra, amar esse livro, meditar nele dia e noite, aprender dele dia e noite e seguir. Cada coisa que você aprende da palavra de Deus, você tem que colocar em sequência como prática na vida cristã. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos falar da Bíblia. Por que a palavra Bíblia? A palavra Bíblia, ela vem de conjunto de livros, tá? Por isso que quando a gente vai numa biblioteca, é um lugar que tem muitos livros. A Bíblia é um conjunto de livros. E por que Bíblia sagrada? De livros sagrados. Ou seja, livros que foram divinamente inspirados. Amém? Como que a Bíblia é dividida? A Bíblia ela vai ser dividida no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Vamos lá, parte por parte. O que é testamento? O que é testamento? Testamento, vamos lá, o que é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando fala testamento? Deixou, não é? Vamos supor, seu pai deixou uma herança para você. Onde que está escrito essa herança? No testamento. O testamento, ele também é colocado como uma aliança,
tá certo? Uma promessa, uma aliança. Então, quando você fala do Antigo Testamento, você está falando da antiga aliança, tá certo? E o Novo Testamento, a nova aliança. Então, o Antigo Testamento mostra como que Deus, ele fez aliança com o seu povo até a vinda de Jesus, e como no Novo Testamento, como é a aliança de Deus para conosco hoje. Tá certo? Então vamos lá. Então a gente já sabe que nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento. No Antigo Testamento nós temos 39 livros. E no Novo Testamento nós temos 27 livros. Então na Bíblia nós temos 66 livros. Tá certo? E se você não entender como que esses livros estão divididos, você vai ficar perdido. Tá certo? Então você vê que na palavra fala assim, olha, apresenta como um obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Então como que você vai manejar se você não sabe? Se eu pergunto assim, irmãos, vai em Malaquias. Você fica, tá no começo, tá no fim, tá no meio. Tem que saber onde que tá, tá certo? Então como que é dividido? No Antigo Testamento, nós vamos aprender sobre a história do povo de Israel, a criação do mundo, até a chegada de Jesus Cristo. E os livros eles vão ser divididos assim, ó. Os 5 primeiros livros é chamado a lei. Então você vê que a Bíblia fala, ó, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Que lei é essa? É os 5 primeiros livros, que também é chamado de Pentateuco. Também é chamado de Torá. Então, se você for ver, o povo de Israel, o povo hebreu, o povo judeu, segue esses 5 primeiros livros. Os muçulmanos seguem esses 5 primeiros livros. E nós temos também o Pentateuco aqui na nossa Bíblia Sagrada. Por que é bom saber isso? Porque o que garante que essa palavra aqui ela é verdade? O que garante que essa palavra não foi alterada? Quando você vê isso, que outras culturas e outras religiões também preservaram a palavra, e essa palavra continua da mesma forma, você consegue ter fé e acreditar e saber que ela não foi alterada. Porque se você pegar uma Bíblia católica de 1800, 1620, 1210 e comparar com uma Torá que acharam 100 anos antes de Cristo, vai estar lá igualzinho. Está entendendo? E tudo isso vai o quê? Fortalecendo a veracidade da Bíblia. Então, o primeiro ponto, 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Aqui ensina sobre a criação, ensina sobre a história do povo de Israel até o deserto, a libertação, e ali a criação da lei, que foi entregue para Moisés, e ele escreveu esses 5 primeiros livros. Tá certo? Depois, quais são os livros que aparecem para nós? Os livros que são chamados de históricos. Ou seja, você quer aprender sobre a história do povo de Israel? Então você vai ler desde Josué até Neemias. São os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras e Neemias. Aí nós temos os livros poéticos, ou também pode ser chamado de livros devocionais, que é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Olha que legal, só de você saber isso, você já começa a desfrutar melhor da palavra de Deus. Então, por exemplo, você quer fazer um devocional bíblico seu? Os melhores livros para você fazer um devocional são os livros devocionais, livros poéticos. Por quê? Você vai aprender sobre a sabedoria, sobre como se comportar. Você vai ver como que os reis buscavam ao Senhor. Cada salmo de Davi mostra como que Davi buscava ao Senhor.
Ele buscava o Senhor através de cânticos, cantando, escrevendo, orando. São orações que ele fez, que você pode se inspirar a fazer também. Então, você vai trabalhando a parte devocional: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. E depois vem os profetas maiores e os profetas menores, que vai de Isaías até Malaquias. Tá certo? Por que é bom você saber isso? Se eu perguntar para vocês, abre o livro de Malaquias agora, você já sabe. É na parte final do Antigo Testamento. Abre Salmos, você já sabe que é mais ou menos para o meio do Antigo Testamento. Abre Gênesis, é os 5 primeiros livros. É o primeiro livro, vou lá. Então nisso você já começa a conhecer e entender. E saber o que você está procurando. Tá certo? No Novo Testamento, nós temos 27 livros. Quais são esses livros? Os 4 primeiros livros são os Evangelhos, que é a biografia de Jesus. Tá certo? Os 4 primeiros livros vão falar sobre Jesus, sobre o nascimento de Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre a cruz, sobre a ressurreição, sobre a ascensão de Cristo. Tá certo? Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois nós temos o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, que conta a história dos apóstolos. Por isso que chama Atos dos Apóstolos. O que eles fizeram depois que Jesus subiu? Como que foi? O que aconteceu depois que Jesus subiu? Depois que eles ficaram 3 anos andando com Jesus. E depois, o que aconteceu? Está em Atos. Então ali fala sobre a busca deles, esperando a descida do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem em Pentecostes, ali eles são batizados. Aí ali a salvação das primeiras almas e o nascimento da igreja. Então ali nasce a igreja do Senhor, do qual nós fazemos parte hoje, do qual chegou até nós. O Senhor deixou uma missão para 12 homens, chegou até nós. E tudo isso você vai aprendendo, vai conhecendo. Depois disso nós temos as epístolas. O que são epístolas? São cartas. Então o que aconteceu? Os apóstolos do Senhor, eles saíram pregando o Evangelho, como Jesus disse, não foi? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê já foi condenado, tá certo? E eles saíram. O que aconteceu? Conforme eles foram viajando, foram indo para outras cidades, eles continuaram cuidando dessas igrejas, através de cartas. Então quando você lê lá, vou ler aqui, 1 Coríntios. O que é 1 Coríntios? É a primeira carta que foi enviada ao povo da cidade de Corinto, que são os coríntios, tá certo? Aí Gálatas, tá certo? São nomes das cidades que eles foram instalando ali as igrejas e cuidando. Então as epístolas, elas são cartas. E nós temos as epístolas gerais. Então temos as epístolas de Paulo e temos as epístolas gerais, que foram os apóstolos que escreveram. Hebreus, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 João, 3 João e Judas. Hebreus, não se sabe quem escreveu, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar também, tá bom? E o último livro do Antigo Testamento, que é o livro profético do Antigo Testamento, é Apocalipse, que fala da parte escatológica, da vinda do Senhor Jesus e o fim dos tempos. Então, olha, só aqui, olha o conhecimento que você já tem. Você sabe que a Bíblia são 66 livros, você sabe que o Antigo Testamento é a antiga aliança, tá certo? O Novo Testamento é a nova aliança. Você sabe como que foi dividido. Os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés, que conta a criação do mundo, conta sobre Abraão, Isaac, Jacó, José, o tempo de escravidão, até vir Moisés e a criação da lei.
inspirada por Deus, divinamente inspirada por Deus. Pois nós temos a parte histórica, os livros poéticos, os profetas, e vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento nós temos os Evangelhos, o livro de Atos dos Apóstolos, as Epístolas Paulinas, as Epístolas Gerais e o último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse. Aí tem um termo que é chamado canonicidade, o cânon bíblico. O que é o cânon bíblico? O cânon bíblico é o seguinte, vou até acompanhar aqui, a palavra cânon é de origem cristã, derivada do vocábulo grego canon, que por sua vez provavelmente vem emprestado do hebraico cané, que significa junco ou vara de medir. Daí tomou o sentido de norma ou regra. Mais tarde veio a significar regra de fé e finalmente catálogo ou lista. Então o que foi feito? Foi feito um conselho para definir quais livros eram realmente inspirados por Deus. Porque senão o que ia acontecer? Qualquer livro que aparecesse com o tempo, as pessoas iam falar assim, isso aqui faz parte da Bíblia ou não faz. Então foi definido, não, esses livros aqui, eles são divinamente inspirados. A grande questão do cânon bíblico é a veracidade não só histórica da Bíblia, não só se realmente quem escreveu realmente escreveu, mas se realmente foi inspirado por Deus. Com isso, nós já temos a primeira parte. Vamos lá. Como que você sabe que essa palavra aqui, ela não foi inventada do nada? Sei lá, foi inventada 200 anos atrás. Como que você sabe? Então vamos lá. A primeira parte da Bíblia, que é o Antigo Testamento, você já pode ficar muito mais tranquilo. Por quê? Porque na época de Jesus já existia o Antigo Testamento. Não era dividido como Antigo Testamento. Não era falado assim, olha, é o Antigo Testamento, compra aqui. Não era assim. Eram rolos. Cada livro era um rolo. Esse rolo era transcrito. Aí nas sinagogas, cada sinagoga tinha a cópia desses rolos. E isso era uma ordem divina desde a época de Moisés. Quando Moisés veio, trouxe a lei e tudo mais, o que tinha que ser feito? De 7 em 7 anos, a Bíblia inteira tinha que ser lida, a Bíblia que eu digo, vamos lá, a lei, os 5 primeiros livros, tinha que ser lido para todo Israel, para todo o povo. De 7 em 7 anos juntava o povo e lia a Bíblia inteira, a lei inteira, tá certo? Da mesma forma, foi sendo feito com os livros dos profetas. Então, da mesma forma que a palavra, os 5 primeiros livros, eles eram tidos como verdadeiros, divinamente inspirados, os livros dos profetas igualmente eram validados como divinamente inspirados. Tanto é que Jesus fala como está na lei e nos profetas. Aí ele fala, eu consigo resumir tudo isso em 2 mandamentos. Em 3, né? Amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Mas da onde que ele tira isso? Ele fala assim, inspirado na lei e nos profetas. Quando fala a lei, os 5 primeiros livros. Os profetas, todos os outros livros. Durante a vida de Jesus, muitas vezes ele citou as palavras do Antigo Testamento. Como, por exemplo, na pregação dele na sinagoga. Ele vai, abre o livro, o rolo, né, do profeta Isaías, e começa, repetindo, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para isso, para aquilo, tá certo? Da onde que ele tirou isso? Da palavra. Quando ele pega e faz isso, ele está validando os profetas. Ele, como Deus em carne, sendo Jesus, ele está validando os livros dos profetas. Quando Jesus estava na cruz, ele disse assim, Pai, por que me desamparaste? Onde que está escrito isso? Em Salmos. Salmos já fala,
Pai, por que me desamparaste? Profetizando esse momento da vida de Jesus. Então ali o Senhor Jesus valida os Salmos. Então ele mesmo vai validando todos os livros do Antigo Testamento. Então a lei, Deuteronômio 31, 24, diz assim: tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro, deu ordem aos levitas que levaram a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Então, no tabernáculo existia uma cópia de toda a lei. Todo rei tinha que ter uma cópia de toda a lei. Por que é importante saber que existiam várias cópias da lei? Porque depois, com o tempo, foi se encontrando, e até hoje é encontrado, recentemente foi encontrado, mais livros da lei, livros escritos pelos profetas, e daí tudo isso serve do quê? De validação, de que a Bíblia não foi alterada, de que a Bíblia é legítima, tá entendendo? Então, vamos lá, a lei. A lei devia ser lida na presença do povo a cada 7 anos. 2, o povo era exortado a obedecê-las. 3, o rei devia ter uma cópia para regular as suas decisões. Todo rei tinha que ter uma cópia da Bíblia para ele saber se a decisão que ele está tomando é certa ou errada, se está de acordo com a palavra de Deus. E daí eu pergunto para vocês, a palavra de Deus não disse que nós fomos feitos reis e sacerdotes? Se o rei ele tinha que pegar a palavra de Deus e se inspirar nas suas decisões, assim também deve ser com a nossa vida. Nós temos que ter aqui a palavra de Deus, primeiramente guardada no nosso coração, mas para guardar nós temos que nos alimentar dela. E nas nossas decisões nós temos que se inspirar na direção bíblica. Então, esses dias eu vi algo muito interessante, e eu vou até explanar isso junto com a parte do poder de Deus. Por exemplo, vamos supor que você está orando e vem na sua cabeça que Deus mandou você destruir o seu casamento. Primeira coisa que você tem que pensar assim, isso é bíblico? Não. Então, esquece. Então não é de Deus. Então você está tendo um delírio, alguma coisa. Porque tudo que Deus mandar você fazer, Ele vai fazer de acordo com a palavra dEle. Lembrando que dentro da palavra dEle, você pode viver coisas maravilhosas e poderosas. Mas existe uma regra, existe uma direção. Legal? Então, o rei ele deve ter uma cópia para regular as suas decisões. A lei era a base de julgamento divino dos reis. Então, o que acontecia? O Senhor, quando ele levantava um rei, ele chegava naquele rei, como aconteceu com Salomão, e falou assim: se você seguir essas palavras, você vai ser abençoado, seus filhos continuarão na descendência, continuarão o reinado. Agora, se você não seguir, vai acontecer isso de maldição, vai trazer esse problema para a sua vida. Quando o Senhor pega e libera ali, as bênçãos e as maldições, ali Ele está dando direção, base de julgamento. Se você segue a palavra de Deus, você vai colher bênçãos. Se você não segue, você vai colher maldições. Mas por quê? Porque Deus é um Deus mau? Não, porque aqui Ele já está ensinando. Se você seguir a lei dEle, se você seguir conforme Ele ensinou, em tudo você vai correr bem. É igual um pai mesmo. O pai ele vai e te ensina, faz isso, vai ser bom para você. Ou não faça isso, porque não vai ser bom. O cativeiro de Israel e Judá foi motivado pela desobediência às Escrituras. Então, porque a nação de Israel desobedeceu a palavra de Deus, eles foram julgados, foram para o cativeiro. Ou seja, outra nação veio, tomou posse deles e se tornaram escravos de outra nação.
e foi reconhecida pelos cativos que retornaram. Por que eu estou colocando essa parte aqui? Para você entender que não se perdeu o conhecimento da palavra. Então, se eu pegar mais ou menos da época ali de Adão até o cativeiro, vai dar coisa de 2000 anos também. É muito tempo. Não aconteceu assim, em 100 anos, 200 anos eles seguiram a Bíblia e depois pararam. Não, isso se manteve. A palavra de Deus sempre se manteve. E o que a Bíblia diz é que céus e terra passarão, mas as palavras de Deus não passarão. A terra vai passar e a palavra não vai passar. A palavra ela é perpétua, tá certo? Ela não passa, e por isso que ela tem se sustentado, e por isso que você deve sustentar a sua vida na palavra de Deus. Os profetas. Aceitação demonstrada pelo fato de serem os profetas colocado em pé de igualdade com a lei. Então foi igual eu havia comentado, quando Jesus diz, como diz a lei e os profetas. Eu deixei aqui para cada afirmação dessa um versículo, que depois eu queria que cada um, durante a semana, fosse estudando. Pega o versículo, lê, vai comparando para quê? Para assimilar. Aqui é o caso de Daniel. Daniel, quando ele propôs o jejum de 21 dias, que é muito famoso, né? Por que ele propôs aquele jejum? Porque ele olhou e falou assim, já era para ter se cumprido essa palavra do profeta. Então ele foi e se pôs em jejum. E ali o Senhor trouxe a resposta para ele. Mas o que aconteceu? Ele creu na palavra do profeta, assim como ele cria na palavra de Deus, na lei, né? Na lei. Então, a parte dos profetas, existe essa aceitação o tempo todo. 2. Referência de Cristo às Escrituras como existentes e autorizadas. Respondeu-lhes Jesus, não conhecendo as Escrituras, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então Jesus, ele vai e ele faz referência. Então o que acontece? Jesus não é uma pessoa que apareceu por aí querendo fazer um negócio diferente, algo novo e sem base, de qualquer jeito. Não. Todo momento o Senhor Jesus, ele levava as pessoas a entenderem a importância das Escrituras como divinamente reveladas. 3. Referência dos apóstolos às Escrituras como dotadas de origem e autoridade divina. Então, a palavra de Deus diz que todas as Escrituras, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. O que significa isso? Significa que não é porque nós vivemos uma nova aliança que nós descartamos a lei, os profetas, os salmos, o Antigo Testamento. Não. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e se é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então aqui nós passeamos um pouco pelo assunto do Antigo Testamento. Agora, Novo Testamento. Novo Testamento é composto de livros escritos pelos apóstolos, que foi recebido como possuidores de autoridade divina na era apostólica. Alguém consegue abrir aí João 16, 12? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? É o 15? 16, 12, até o 15. Eu ainda tenho muitas verdades que desejo vos dizer, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. No entanto,
Quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que está por vir. O Espírito me glorificará, porque receberá o que é meu e vos anunciará. Tudo quanto o Pai tem pertence a mim. Por isso é que eu disse que o Espírito receberá o que é meu e o revelará a vós. Então, olha só, o que o Senhor Jesus fez nesse momento com os apóstolos? Ele deu uma carta dizendo: vocês estão autorizados a, ao receber o Espírito Santo, receber a revelação. Agora vocês não vão entender, vocês precisam do Espírito Santo para entender. Mas a hora que vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão entender a revelação, e também não só do momento atual, como do momento futuro. Por isso que nós estamos até o Apocalipse, já revelando, né, as coisas que vão vir a acontecer. Então ali os apóstolos receberam a direção de Deus, falando: olha, vocês vão ter a revelação, o Espírito Santo vai revelar para vocês. Então eles receberam o quê? A autoridade divina na era apostólica para trazer esse ensinamento. 2. Composto por livros colocados em nível de autoridade, não atingido por quaisquer outros livros. Então, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Então o que ele diz aqui? Olha, vocês acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Então naquele momento os apóstolos estavam colocando autoridade naquelas cartas, no Evangelho, como também existia autoridade nos livros do Antigo Testamento. Eles estão falando assim: essas palavras não são de homens, são as palavras de Deus, são divinamente inspiradas, tá certo? A obra primária e mais importante dos apóstolos era de dar testemunho pessoal dos fatos básicos da história evangélica. O ensino deles foi inicialmente oral, mas no decurso do tempo muitos procuravam dar forma escrita a esse evangelho oral. Enquanto os apóstolos ainda viviam, não era urgente a necessidade de registros escritos da palavra e ações do nosso Senhor. Mas quando chegou o tempo de serem removidos do mundo, tornou-se extremamente mais importante que se fossem publicados registros autoritativos. Assim vieram à existência dos evangelhos. Então o que aconteceu? Quando Jesus subiu e os apóstolos receberam autoridade para fazer o trabalho apostólico, naquele momento eles não saíram escrevendo nada. Tudo era feito oralmente. A grande questão que eles queriam ali naquele momento era implantar a igreja do Senhor e fazer com que essas pessoas aprendessem da forma que eles viviam, como cartas vivas mesmo. E daí, o que aconteceu? Com o tempo, eles foram envelhecendo, chegando o momento da morte, e ali eles foram vendo a necessidade de escrever as cartas, escrever a biografia, que são os evangelhos. Ali eles viram a necessidade de gerar esse conteúdo. E ali o Senhor foi inspirando eles para esse momento, que é o que nos alimenta até hoje. E vai ser até o fim. Essa parte ela é muito interessante. Por quê? Porque não era como hoje. A pessoa, para ter acesso até o Antigo Testamento, né, às vezes tinha para cada cidade um livro. Não era assim: nossa, todo mundo consegue ter. Então as pessoas se reuniam ali na sinagoga, se reuniam ali, elas liam, um representante lia, ensinava. Da mesma forma, no princípio, os apóstolos, eles ensinavam, eles mostravam, eles contavam que eles viveram com Jesus. Depois foi surgindo a necessidade de colocar isso de forma escrita. Amém?
Legal. Então vamos lá. Sobre a veracidade da palavra de Deus. Olha que legal. A Bíblia, ela tem integridade topográfica e geográfica. O que significa isso? Obviamente, foram se pesquisando. Imagina se chega hoje, 2000 anos depois da vinda de Jesus, e começa a ver que tudo aquilo ali era historinha. Inventaram. Por quê? Qual que é a diferença? Como que eu sei que é diferente a história de Abraão da história da mitologia grega lá de Hércules, por exemplo? Qual que é a diferença? Nessas ligações você vai vendo. Por quê? Porque a Bíblia, ela não se contradiz com a verdade. Então começaram a pesquisar. Vamos ver, onde que aconteceu isso? Vamos ver se tem relato. Hoje é legal, no YouTube tem muito conteúdo disso. Eu estava vendo na semana passada um conteúdo que eles encontraram exatamente onde foi Sodoma e Gomorra. Lá nas escavações é muito legal. Aparecia assim um pedaço, a terra, aí chegava um pedaço da terra, tinha um tanto assim que era queimado, era carvão. Mostrava exatamente a parte que foi queimada. E depois mais um tanto de terra, obviamente, porque o tempo foi cobrindo. Mas ali eles encontraram exatamente na localização que a Bíblia mostra e na escavação ali a veracidade. Então as descobertas arqueológicas provam que os povos, os lugares, os eventos mencionados nas Escrituras são encontrados justamente onde as Escrituras o localizam, no local exato e sob as circunstâncias geográficas exatas descritas na Bíblia. Então isso é muito legal, isso já comprova muita coisa, já comprova que realmente foram livros que foram escritos com verdade, e não com a vontade apenas de se criar literatura. Aí nós temos a integridade etnológica ou racial. Todas as afirmações bíblicas concernentes às raças às que se referem têm sido demonstradas como harmônicas com os fatos etnológicos revelados pela arqueologia. Nós temos a integridade cronológica. A identificação bíblica de povos, lugares e acontecimentos com o período de sua ocorrência é corroborada pela cronologia síria e pelos fatos relevados pela arqueologia. Então veja só, aqui nós contamos a história do povo de Israel, do povo hebreu. Porém, em muitos momentos, o povo de Israel estava em guerra com outros povos. Houve um momento que o povo de Israel foi ali, se tornou escravo de outros povos. E daí quando você vai procurar a história desses outros reis que não eram reis de Israel, esses outros povos que não faziam parte do povo de Israel, em nada se contradiz. Então, obviamente, a arqueologia, quando ela vai buscar ali os fatos, ela não quer buscar, só se faz parte da Bíblia ou não, ela quer buscar a parte histórica completa. E em nada se contradiz, muito pelo contrário. Esses tempos atrás eu tinha visto, encontraram uma moeda da época que José esteve no Egito. Olha que legal. Então ali, como ele era o governador, isso era muito comum, o principal governador ter ali uma moeda com a referência dele. Encontraram uma moeda dessa. Então, quantos mil anos isso? Como que é? Com o desenho. Olha que legal. Eu vou repetir só para ficar gravado aqui. Então a Gabi comentou aqui que foi encontrado uma moeda com um homem dentro de uma baleia, no desenho da moeda, Então isso aí representando a história de Jonas, que com certeza deve ter ficado em alta na época. Integridade cronológica, a identificação bíblica de povos, lugares, acontecimentos. Eu já li, Integridade histórica, o registro bíblico dos nomes e títulos dos reis está em harmonia perfeita com os registros seculares, conforme estes têm sido trazidos à luz
pelas descobertas arqueológicas. Então, olha que legal. Tem até aquele filme, né, dos 300, né? Qual que é o nome do rei mesmo? Quem lembra? O rei não, Xerxes. A Bíblia fala do Xerxes, né? E daí eles vão juntando essa integridade histórica. Integridade canônica. Isso daqui é muito legal. Tudo bem, nós temos todos esses fatos que representam a integridade aqui dos livros do Antigo Testamento. Mas e no Novo Testamento? No Novo Testamento, teve vários momentos da história que foi colocado à prova. Então, para vocês terem mais ou menos noção, o Novo Testamento ele foi juntado dessa forma por volta de 300 depois de Cristo. Tá? Então, foi juntado por volta de 300. Então, vamos colocar aí que a primeira Bíblia, primeira versão bíblica aí, é por volta de 300 depois de Cristo. Porque até então, a igreja ela tinha ali as cópias das cartas, eles viviam por aquilo, mas essa organização foi feita depois. O que aconteceu? Com certeza, foram se gerando dúvidas. Será que é verdade? Será que bate? Será que alteraram? Será que algum rei alterou? Então, em vários momentos foram feitos como se fosse assim, um ajuntamento dos documentos que tinham e comparado esses documentos. Então, um ajuntamento desse foi em 1488, que eles pegaram vários exemplares impressos do Antigo e Novo Testamento e compararam. Então, esse é um bem recente. Teve um ajuntamento que eles juntaram 2.000 manuscritos bíblicos. Quem fez isso foram alguns eruditos, entre eles De Rossi e Kennicott. E eles fizeram isso em confronto com escritos seculares. Então vamos supor, eles pegaram um acervo que eles tinham de 2.000 inscritos. Era uma quantidade muito grande. Fizeram a comparação entre esses manuscritos e entre os manuscritos que estavam na mão de outras pessoas, na mão do povo, na mão dos oficiais da época, tá certo? E não encontraram ali divergências. Até mesmo porque é até fácil você pensar isso. Vamos supor, será que a Igreja Católica, por exemplo, ela quis alterar a palavra de Deus aqui? Se ela fosse alterar, ela tiraria tudo aquilo que vai contra ela mesma. Então, o que eles alteravam? Eles alteravam assim, não deixavam o povo ler. Ou, por exemplo, depois, a maioria das versões bíblicas foi mudado a escrita. Então, geralmente, somente os padres iam conseguir ler, o povo, no geral, não ia entender nada. Tá entendendo? Mas a palavra em si nunca foi alterada. Uma observação, né? Eles faziam mesmo questão de apresentar as missas e reuniões só textos para que fosse gravado na mente do povo uma diferença do contexto. Quer dizer, eu só sei o texto, nunca vou realmente saber o contexto que ele deixava. Não deixava. A história era só um pedacinho, cada menino. E você nunca ia saber todo o contexto. Você se prendia naquilo que era apresentado, né? Você não precisa saber mais do que isso. Eu não conseguia alcançar, né? A Rafa esses dias que contou para mim, como que você falou mesmo que eu achei um absurdo? Que não podia ler a Bíblia? Foi. Então, olha para você ver. Isso é algo... Falava o quê? Se a gente lesse a Bíblia, principalmente a parte de Eva, Apocalipse, você ficava toda. Eles colocaram tanto na mente da gente que se a gente pegasse a Bíblia, se você ler, você ficava toda. Você ia ser castigado. Ia ser castigado, olha só. E a igreja da minha mãe se converteu, porque ele era duro de se converter, só lendo a Bíblia. Ele se converteu só lendo a Bíblia. Irmãos, e essa fome por ler a Bíblia, ela é muito importante. Ela é muito importante. Então, o que acontece? Olha para você ver, eles não alteraram a palavra.
Mas o que eles iam trabalhando? Na mente do povo. Quando a Rafa falou isso para mim, eu não acreditei. Eu falei, mas gente, isso aqui é muito recente. Agora imagina há 200, 300 anos atrás. Não podia nem tocar. E outra, se reclamassem ainda levavam uma bordoada, né? Fora que a maioria das missas antigamente eram feitas, era em latim, não era? Aí que ninguém entendia nada. Tá entendendo? Então assim... Olha... Sem contar os rituais que tem, né? Você vai passando de geração em geração, você vai se apegando com medo de sair daquela tradição. Eu não tive essa experiência. A Rafa que vai contando algumas coisas para mim e eu fico assim, gente, como que pode? Essa mesmo eu fiquei assustado. Se você coloca na mente, já é difícil a pessoa ler sendo incentivada, né? Leia a Bíblia, já é difícil a pessoa ler. Agora imagina você falar assim, ó, você vai ler a Bíblia, você vai ficar louco. Quem que vai querer ler a Bíblia? Né? Aí pronto, já resolveu o problema. Mas na onde a gente morava, tinha uma pessoa lá, aí a história que eu li no momento que a pessoa criou, porque eu estava lendo a Bíblia. Tipo assim, Fernando, na cabeça do povo, ele estava lendo a Bíblia e ficou louco. Então já trouxe esse negócio, sabe? Eu tinha 5 anos, eu lembro, sabe onde estava para adorar. É um cativeiro, isso. Está aí na mente da gente, se você ler. Imagina o medo? Eu não tinha Bíblia, né? Por exemplo, eu ia na missa naquela época, né? Eu ia falar, você vai na missa dos velhos, 6 da manhã. 6 da manhã. 6 às 7. A gente não tinha Bíblia, porque tinha Bíblia faltava. Se não tinha Bíblia, cada um levava a sua Bíblia, não? Nossa, se dava era um panfleto, com 2 folhetinhos. Ou você abriu, uma foi estruturada no meio, você abria, tinha algo semelhante a um versículo assim, tipo, um estudo. E nunca o mesmo livro, sempre diferente, para não dar. Então, algumas provas, né, internas da sua origem divina. Quando eu digo interna, baseada na palavra mesmo. Primeira delas, sua unidade. Irmãos, a gente falou aqui no começo, são 66 livros. Só que esses 66 livros não foi escrito por uma única pessoa. Deixei até um comentário aqui, ó. 66 livros escritos por 40 diferentes homens, vindo de várias condições e níveis de vida, possuidores de diversos graus de cultura, desde pastores até estadistas. Esses livros foram escritos em 3 idiomas diferentes, que foi o grego, hebraico e aramaico, durante um período que abrange mais de 16 séculos. Os assuntos sobre os quais esses livros versam são diversos e variados, e não obstante, há uma unidade doutrinária e estrutural que permeia o todo. Então, olha que legal. Existe uma unidade doutrinária. Então, não é assim, ó. Os livros aqui da lei, eles divergem do Novo Testamento. Não. Eles se conectam. As palavras dos profetas divergem de Apocalipse. Não. Tudo se conecta. Daniel se conecta com Apocalipse. As cartas se conectam. Esses tempos atrás, eu estava fazendo um estudo de Provérbios lá na live. Você vai pegando ali, lendo Provérbios, o tempo todo se conecta com os ensinamentos de Jesus. Então, em nenhum momento a Bíblia ela se contradiz. Então, agora imagina só, se você pegar o conhecimento, né, de algum assunto de 200 anos atrás para agora, já mudou um monte de coisa. A moda muda, as coisas vão mudando, a forma que as pessoas pensam vai mudando, o jeito, né, vai mudando, mas a Bíblia escrita em diferentes momentos, diversas pessoas com conhecimento diferente, e ela não se contradiz, ela, pelo contrário, né, ela se conecta do começo ao fim. Sua exposição.
o que as Escrituras têm a dizer sobre todos os seus temas principais é tão contrário aos pensamentos e ideias de todas as classes de homens que somos obrigados a concluir que é impossível que a mente humana tenha inventado. O que acontece? Vamos lá. Foi o que eu falei também a respeito ali se fosse para alterar a Bíblia, ela alteraria a nosso favor, ou ao favor, né, de um reino, ao favor de um líder, né? Não, a Bíblia ela confronta o homem, e isso é o diferente da Bíblia para outras religiões. O que as outras religiões às vezes tentam fazer? Tentam confortar o homem, tentam deixar ele numa situação, eu sou o dono de mim, eu faço tudo, eu sou o centro. Geralmente é assim. Mas a Bíblia é um livro que confronta o homem. Não faz sentido o homem fazer um livro para ele confrontar ele mesmo. Todo livro que o homem faz, inspirado por ele mesmo, ele vai aguçar, geralmente, os desejos da carne, o pecado, vai aguçar as coisas que fazem bem para ele. Você pode ver, vamos olhar os filmes, né, que a gente assiste no cinema. São filmes que aguçam, né, a vontade da carne, aguçam a vontade do ser humano. Agora a Bíblia não, ela confronta o ser humano. E isso daí já é motivo de você ver que existe, né, um mover divino. Então, dentro da sua exposição, o tempo todo ela mostra em relação a Deus, um Deus infinito, soberano, triuno, santo e cheio de amor. Olha que legal essa parte. Eu fiquei pensando nessa parte do triuno. Deus é apresentado como Pai, Filho e Espírito Santo no Novo Testamento. No Antigo Testamento você não vê Deus sendo apresentado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você vai ver só no Novo Testamento. Mas em Gênesis, quando o Senhor cria o homem, ele já fala: façamos-nos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Agora imagina se no começo ele fala: faça a minha imagem e a minha semelhança, e depois aparece. Não, Deus é 3 em 1. Mas desde o início do primeiro livro ele já começa revelando quem ele é. Quando você vê, né, os anjos eles cantam dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Repete 3 vezes, né? De certa forma, está trazendo ali a ideia da triunidade de Deus. 2, um Deus santo. Quando você pega, por exemplo, deuses mitológicos, não são deuses santos, pelo contrário, são deuses perversos, né? Mas um Deus que é apresentado como santo é somente Deus. Em relação ao homem, qual que é a exposição bíblica em relação ao homem, né? Ele é condenável pelo seu caráter corrompido e seu procedimento pecaminoso. Então a Bíblia, ela não fica engrandecendo o homem. E nós temos que aprender a entender isso. Eu até vi uma postagem hoje. Hoje, o inimigo ele tem plantado muito isso, né? O homem como centro. Tanto nas religiões novas, nos pensamentos, filosofias novas, e até se deixasse se bobear, as pregações, é tudo para o homem, né? Só que, na verdade, como que a Bíblia apresenta o homem? Condenável pelo seu caráter corrompido e seu procedimento pecaminoso. Então, a Bíblia ela confronta o homem. Mas confronta o homem a quê? A deixar o seu mau caminho e viver uma vida com Deus, que é santo, que é puro. Tá certo? E em todo momento a Bíblia é assim. A sua exposição em relação ao mundo, o sistema mudando, o tempo todo a Bíblia mostra assim: amizade com o mundo, com o sistema mundano é inimizade contra Deus. Então você vê que a Bíblia exorta as táticas mundanas, a forma mundana de se resolver as coisas, e nos leva a uma forma divina de entender. A exposição em relação ao castigo contra o pecado e a exposição em relação à salvação do pecado. Então vamos lá. Desde o início, desde Gênesis, o Senhor mostra que o pecado vai gerar a morte. E ao mesmo tempo, desde Gênesis,
O Senhor, Ele já prepara para a salvação. Então a Bíblia inteira, ela anda nesse caminho, não se contradiz e prepara desde o início, de forma que se completa, tudo direcionando a Cristo e a salvação da humanidade. A profecia e seu cumprimento, referente aos judeus, aos gentios e ao nosso Salvador. O Antigo Testamento, ele está repleto de Jesus. Toda a profecia tem o Senhor Jesus como tema. As Escrituras nos fornecem a linha de ascendência do Messias. Ele havia de ser da semente da mulher, em Gênesis já fala, da raça de Sem, da linhagem de Abraão, por meio de Isaac e Jacó, não de Ismael e Esaú, da tribo de Judá e da família de Davi. Encontramos também a previsão de toda a sua vida e ministério. Então, você pega aqui, os livros Isaías, que profetiza Jesus. Foi escrito 500 anos antes. E ali já tem a profecia de como que seria a vinda do Senhor Jesus. Aí você pega o lugar do seu nascimento miraculoso através de uma virgem, sua ida ao Egito, o caráter do seu ministério, sua entrada em Jerusalém montado num jumento, a traição de que foi vítima, seu julgamento e crucificação, sua morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Tudo isso foi profetizado desde Gênesis até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Sua segunda vinda e seu reino, tudo foi predito em termos inequívocos, do Gênesis a Malaquias. E, para finalizar, sobre a veracidade da Bíblia, né? E a gente estava até comentando aqui, o testemunho das vidas transformadas, sua influência sobre o caráter e a conduta. Só esse poder que a Bíblia tem, ela já mostra a sua veracidade como divina. Como que pode um homem, uma mulher, pecador, começa a ler a Bíblia, de repente ela se humilha na presença de Deus, ela se entrega ao Senhor por conta de uma palavra, por conta de um livro escrito, e ela começa a mudar o seu jeito de viver, o seu caráter, começa a deixar o Senhor transformar o seu ser. Isso é divino, só o Senhor pode fazer. Então o propósito de Deus na redenção, conforme revelado pelas Escrituras, é restaurar os homens a Deus, dos quais ele se havia alienado por causa do pecado. Não apenas judicialmente, mas também experimentalmente, a fim de proporcionar ao homem não apenas a posição de justo, mas também o estado de justiça, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Glória a Deus. Então aqui a gente passeou, irmãos, por um estudo completo. Só para vocês entenderem, só para vocês saberem, esse estudo aqui que eu montei, eu montei baseado num livro que chama Teologia Elementar de Bancroft. Quando você vai estudar teologia, esse é um dos principais livros que você tem que passear. Então qual que é a ideia das nossas quarta-feiras? Vai ser realmente entrar num estudo mais profundo. O estudo, muitas vezes, ele é um pouco maçante, mas ele é poderoso, tá? Então hoje vocês receberam um conteúdo muito bom e eu vou deixar uma tarefa também. Vocês viram que em cada trecho aqui eu deixei várias passagens bíblicas que nós não lemos, né? Então a tarefa é vocês sublinhar essas passagens bíblicas, usadas como referência no longo texto, e ler elas na sua casa, meditar, fazendo anotações, aprofundar nesse conhecimento. Amém? Glória a Deus, que bênção. Pedi para o pastor Sidney também orar, finalizando. Acabamos.